Eu comecei um movimento aqui no YouTube onde, nesse último ano, muita gente está dizendo valores aqui na internet, né? Eu ganho tanto e tenho tantos anos, essa aqui é a minha história. Virou uma coisa bem recorrente nesse último ano. E esse tema, falar de dinheiro na internet, mostrar o quanto você ganha, é interessante, traz engajamento. Eu acho que é um conteúdo que eu gosto muito de assistir, mas na esmagadora maioria das vezes, quando o quanto você ganha passa de 100 mil reais por mês, não faz mais sentido você falar. Não faz mais sentido. A partir do momento que você passou de 100 mil reais por mês, não faz mais sentido você falar quanto você ganha na internet. Não faz mais sentido. E eu percebi isso na prática. Porque, quando eu fazia os meus videozinhos lá, ganho 42 mil, olha aqui minha trajetória salarial, quando eu ganhava 15 mil, 20 mil. Isso aí é legal, porque, querendo ou não, ainda é um valor tangível. É um valor que, as pessoas ainda consideram algo palpável, entendeu? Se eu ganhasse 40 mil reais por mês, eu saberia o que fazer, entendeu? Se eu ganhasse 20 mil reais por mês, eu saberia o que fazer, como gastar, como que seria a minha vida. Quando a gente chega em patamares de 100, 200, 500, 600 mil por mês, 99,99% das pessoas não vai nem saber como gastar esse dinheiro, entendeu? Porque é uma coisa muito fora da realidade. Muito fora da realidade. E ainda mais, se você for uma pessoa que não é mainstream, as pessoas simplesmente não vão acreditar nesse valor. Não vão acreditar. Porque uma coisa é você ouvir o Cariani falando que ganha 1 milhão por mês. É você ouvir o Tecar falando que ganha sei lá quantos milhões por mês, que vende sei lá quantos milhões de carro por mês. Uma coisa é você ouvir essas pessoas que são mainstream falando que ganham muito dinheiro. Se você ouvir um cara que nem eu, né, que tô aqui no meu quarto, na casa dos meus pais, falando que eu ganho sei lá quanto por mês aí, naturalmente você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Você fala, não, eu tô exagerando, não, eu tô mentindo de certa forma. Porque de fato parece. Porque não condiz muito com o cenário ou as coisas, não sei. É que eu também não sei se as pessoas têm muita noção de tempo, entendeu? Eu vivi 18 anos da minha vida sem dinheiro. Eu sou milionário há um ano. Menos de um ano, entendeu? Então, obviamente eu não vou mudar completamente o meu estilo de vida e tudo ao meu redor em menos de um ano. Só que as pessoas não têm noção disso, porque na internet você aparece ali aleatoriamente para alguém, a pessoa vê um vídeo seu e tira uma conclusão. E outra coisa, quando o quanto eu ganhava de dinheiro por mês era algo mais palpável, algo que essas pessoas conseguiriam se enxergar naquela realidade, dá pra se enxergar numa realidade de 40 mil por mês, dá pra se enxergar numa realidade de 20 mil por mês. Quando a coisa passa do limite, não do limite assim, mas do imaginável, daí automaticamente as pessoas consideram mentira. E é uma coisa que não vale a pena brigar, entendeu? Uma coisa que eu percebi que, beleza, eu vou falar que eu ganho X por mês, eu vou bater nessa tecla, ficar falando, não, mas eu ganho mesmo, mas eu, tentando convencer gente que eu não conheço. E quando você chega em patamares de grana maiores, né, nas centenas de milhares de reais por mês, quanto mais você tenta convencer as pessoas de que você ganha aquele valor, mais ruim fica a sua vida e, mais dor de cabeça você tem. Então a realidade é que, tem vários youtubers por aí que você vê na internet que nunca falaram quanto que eles ganham, mas você pode ter certeza que eles ganham na casa das centenas de milhares de reais por mês. Só que eles não falam essa informação publicamente porque justamente eles não vão ganhar nada fazendo isso, entendeu? Eu diria, na verdade, que aqui no YouTube vale mais a pena você fazer vídeos mais voltados para a realidade do que você expor valores muito fora da realidade. Então, se você é um cara que ganha 1 milhão de reais por mês, não tem por que você vir aqui no YouTube fazer um vídeo falando que você ganha 1 milhão de reais por mês, porque você não vai atingir quase ninguém, entendeu? Dificilmente alguma pessoa vai clicar no seu vídeo de curiosidade. Ela provavelmente vai ver o título e vai achar que é mentira. Agora, se você coloca um valor mais realista, talvez traga mais engajamento. Então, se você botar, ganho 12 mil reais por mês, provavelmente vai ter mais view do que você falasse que você ganha 1 milhão. E eu acho que muita coisa mudou na minha cabeça. Muita coisa mudou na minha cabeça. Nesse último ano, muita coisa mudou na minha cabeça. Eu me sinto uma pessoa completamente diferente de um ano atrás. E, eu acho que um bom exemplo de explicar o que eu tô sentindo na prática é um vídeo que eu achava um absurdo. Quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu achava ele um absurdo. Eu achava o vídeo mais fora da realidade, fora da casinha
do YouTube inteiro, que era aquele vídeo do Primo Rico, que ele fala como eu faria 1 milhão em 6 meses. Quando eu assisti aquele negócio pela primeira vez, e eu não era youtuber, eu não tinha experiência com a internet, eu achava um absurdo, cara. Eu achava que não, isso não existe, é impossível você fazer 1 milhão em 6 meses. Hoje em dia, conhecendo as pessoas que eu conheço, tendo o networking que eu conheço, vendo o número, né, vendo tipo o faturamento, vendo a empresa de pessoas que eu nunca teria acesso se eu não fosse um influenciador, se eu não tivesse 100 mil inscritos, eu nunca teria acesso a essas pessoas, eu nunca teria acesso a esses números, porque é justamente aquilo que eu falei lá atrás. Quando você vai para valores muito exorbitantes, não compensa expor. E provavelmente eu vou falar no futuro aqui do canal cada vez menos sobre o quanto que eu tô ganhando. Eu lembro que em alguns vídeos aqui do canal, eu mostrei o meu dashboard de vendas na Rubla, eu mostrei os resultados do tráfego pago, eu recentemente até eu cheguei a mostrar o Analytics do YouTube, e é uma coisa que eu percebi, putz, não vale a pena o certo hate que eu vou receber, ou as pessoas me chamando de mentiroso, de vendedor de curso, como se vender conhecimento fosse uma coisa fácil, mas eu acho que é padrão do nosso país as pessoas verem dessa forma, porque de fato muita gente vendeu muita porcaria. Então é normal as pessoas tratarem a venda de conhecimento como algo pejorativo aqui na internet. E às vezes até tratando como se fosse diminuir a pessoa, né? Eu sinto que muita gente me chama de vendedor de curso tentando me diminuir. Mas cara, eu tenho certeza que essa pessoa que me chama de vendedor de curso, ela não tem nenhum conhecimento valioso o suficiente que outra pessoa queira comprar dela, entendeu? Você tem noção do que é você saber de alguma coisa que outra pessoa pagaria para saber o que você sabe? Isso é uma coisa rara. Pouquíssimas pessoas têm isso. Muita gente pode até ter um conhecimento que ela pode vender para alguém. Só que muitas vezes ela não vai ter a comunicação para fazer isso. De verdade, aqui na internet, muito do sucesso das pessoas não é baseado em inteligência, não é baseado em estratégia, não, cara, é baseado em comunicação. Comunicação. Se comunicar. E a maioria dos brasileiros não sabe se comunicar. E eu não estou falando aqui de comunicação de você precisa ser muito letrado, você precisa ser muito estudioso para conseguir ter relevância na internet. Não, cara. Na verdade, para você ficar famoso na internet, ganhar dinheiro com a internet, você não precisa ser nem alfabetizado. Mas a questão não é essa. E uma coisa interessante também, se comunicar não quer dizer... falar constantemente não significa se comunicar, entendeu? Porque a comunicação não é só fala. Tem gente que ficou... Cara, tem aquele cara que ficou muito famoso, que é influenciador, que ele faz aquela expressão assim, sabe? Ele normalmente tá reagindo a um vídeo, daí ele faz aquele negócio assim. Eu não vou lembrar o nome dele agora, Mas, cara, ele ficou muito rico sem falar uma palavra. Eu nem sei como é que é a voz dele. Mas ele conseguiu se comunicar. E ele se comunicou de uma maneira... E ainda mais pelo fato dele não usar a voz, não usar uma língua, ele conseguiu se comunicar com o mundo inteiro. Então não importa a língua que a pessoa fale, ela vai se comunicar com aquilo. Aquilo lá vai atingir ela, porque é simplesmente uma expressão que ele faz. Cara, isso é muito louco, né? Comunicação não é necessariamente você ser o cara mais estudioso, ou ser o cara que leu mais livros e que fala o português mais correto. Cara, isso não importa na internet. Não importa. Enfim, eu até esqueci se eu tava falando lá do vídeo do Primo Rico, né? Eu achava que aquele vídeo é um absurdo, de como ele falou que ia fazer 1 milhão em 6 meses. Olhando para aquele vídeo com o que eu sei hoje, eu considero ele... Ainda não considero ele realista, porque eu acho que o prazo 6 meses é um tempo extremamente curto, mas em 1 ano dá. Em 1 ano dá. Em 1 ano é possível. Em 6 meses eu acho difícil, eu acho que você vai ter que arriscar bastante, mas em 1 ano é possível. E eu não uso isso como base só eu, mas várias outras pessoas que eu conheci também, graças ao meu canal no YouTube, que tiveram resultados muito, muito grandes no período de 1 ano. Querendo ou não, eu criei esse canal aqui, a descrição do canal era documentando a minha jornada até o meu primeiro milhão. E eu documentei, foi uma jornada consideravelmente rápida, eu achei que ia durar muito mais tempo. Mas foi bem rápido. E óbvio que eu acabei de falar isso aqui, um montão de gente não vai acreditar. Pra mim não faz diferença nenhuma. É até por isso que eu tô tentando comentar cada vez menos sobre essa parte, né? Sobre os meus ganhos financeiros. Eu acho que chegou num ponto que pouco importa, entendeu? Isso é uma coisa muito interessante também, porque, cara, quando eu fiz os meus primeiros
R$ 800 em um vídeo editado, pra mim foi inacreditável. Foi tipo, eu falava pra todo mundo. Tipo, se eu sentasse pra conversar com alguém, depois de 5 minutos de conversa, isso aí ia virar pauta do que eu tava falando, tá ligado? E eu ficar falando só disso, de como eu estou ganhando dinheiro editando vídeos e como que o mercado é interessante e os gringos e os clientes e receberem dólar e as altas do dólar e tipo, cara, eu ficava vidrado nisso, porque era muito novo, esse negócio de ganhar dinheiro era muito novo, pô, eu tava ali dentro do meu quarto editando um vídeo de Roblox e eu tava conseguindo fazer R$ 800 por dia. Era um negócio absurdo, eu queria falar pra todo mundo. Na posição que eu tô hoje em dia, raramente, muito raramente, eu falo de dinheiro fora do meu canal. Eu diria que vocês aqui do canal têm mais noção de quanto eu ganho do que as pessoas próximas de mim. Porque para as pessoas próximas de mim isso não importa, isso não é pauta, isso não é assunto. Tipo, ninguém liga, tá ligado? E nem eu ligo. Tipo, quando eu tô saindo com alguém, eu não tô nem aí pra, tipo, quanto a pessoa ganha. Se eu acho o cara legal, se, pô, é um amigo da hora, eu vou sair com ele, a gente vai dar um rolê foda e é isso, porra. Mas resumindo o vídeo aqui, cara, é legal falar de dinheiro na internet até os 100 mil por mês. Depois dos 100 mil por mês, nem é mais legal falar. Não compensa. O carro do gás passando. O carrinho do gás. Não sei se vai dar pra ouvir o carrinho do gás, mas é o carrinho do gás. Saudades de quando passava o carrinho de churros, hein? Parou, nunca mais vi um carrinho de churros passando aqui na frente de casa. Rapaz, agora é só gás. Até porque, cara, quanto mais dinheiro você ganha na internet e quanto mais você expõe isso, mais as pessoas, de certa maneira, cobram isso de você, entendeu? Então, tipo, putz, como assim você tá fazendo esse valor aí por mês e você não tem um carro, não tem uma casa? Cara, eu comecei a ganhar esse valor faz alguns meses, pô. Entendeu como que a mentalidade da maioria dos brasileiros é muito limitada a bens materiais? Aqui no Brasil, a gente valoriza pra caralho isso aqui. Produtos, né? Um iPhone, um carro novo. Se você for para um país de fora, você vai perceber que as preocupações das pessoas são muito diferentes. Por quê? Porque lá o básico é atendido, pô. Então, quando você olha na internet um cara, pô, que ganha centenas de milhares de reais por mês e tá numa casinha simples e não tem um carro e nunca viajou pra fora, as pessoas olham pra isso e elas julgam. Porque naturalmente qualquer pessoa na posição que eu tô já teria comprado vários e vários bens materiais. Eu não sei explicar no direito por que exatamente que os brasileiros valorizam tanto ter um carro, principalmente ter um carro. É estranho, na verdade, isso. Mas eu nem acho que é por causa do valor em si. Eu acho que é mais por causa da pouca percepção de tempo que a gente tem na internet. Então, tipo, quem tá me assistindo e eu falo aqui, pô, que ganho, sei lá, 100, 200 mil por mês, esse cara que tá me assistindo pela primeira vez aqui, não acompanhou minha história, não sabe da minha trajetória, ele vai levar como se esse dinheiro que eu ganho por mês fosse algo garantido. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tá muito acostumado com salário fixo, CLT, entendeu? Você recebe um valor fixo todo mês. Então a galera acha que, tipo, só porque você tá ganhando um valor em determinado mês que você tem direito de ter um padrão de vida daquele valor. Cara, a maioria das pessoas são endividadas no Brasil. A maioria das pessoas não guardam dinheiro. Porque do mesmo jeito que aquele cara que, pô, tá ganhando 10 mil por mês, ele gasta os 10 mil por mês, quando ele tiver ganhando 100 mil por mês, ele vai gastar os 100 mil por mês, entendeu? E ele acha isso normal. Mas não é normal. Os meus dois pais são professores, nunca ganharam muito bem na vida deles. Mas se tem uma coisa que eles são bons é administrando dinheiro, pô. Pô, eles vivem numa casa boa, têm um carro legal, porque sempre administraram muito bem dinheiro. Nunca tiveram cartão de crédito, sempre pagaram as coisas à vista com desconto. Compraram, inclusive, o carro que eles têm hoje em dia à vista. Compraram à vista, guardaram o dinheiro durante vários anos para comprar à vista com desconto e não ter que fazer um financiamento. Eu cresci com essa mentalidade, que eu acho que é um privilégio. Eu com certeza não nasci numa família privilegiada financeiramente, mas intelectualmente eu nasci muito privilegiado. Muito privilegiado. Comparado à maioria dos brasileiros, eu nasci muito privilegiado nesse quesito. Isso eu tenho que admitir. Em questão de intelectual, de gestão financeira, entendeu? De educação financeira, eu nasci numa família muito boa. Melhor que 99% das famílias brasileiras. Então, disso aí eu tenho que admitir, pô. Disso aí eu tive um privilégio. Porque, a maioria dos pais não são tão inteligentes quanto os meus pais são. Isso é verdade. A maioria dos pais não tem esse controle financeiro e não passam
isso pros filhos. Mas meus pais me passaram isso muito bem. Mas enfim, né? Acho que esse vídeo vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo.